Oi, pessoal. Olha eu aqui mais com uma mensagem para vocês de transbordar versus transformar. Porque, como eu disse a você, todas as vezes que a gente se transforma, a gente transborda. E a mensagem de hoje é orfandade. Esse espírito que assola hoje no mundo inteiro e está muito acerbado com tudo que vem acontecendo, com essa modernidade do nosso país, na nossa sociedade moderna. São os maiores desafios que hoje se encontram no nosso país enfrentado, são esse espírito de orfandade. A orfandade é um estado que nos faz perder a referência do Pai. Quando você tem esse espírito de orfandade, você não tem a referência do Pai. Inconscientemente você age de maneira órfã e que cria raízes de amargura, brechas nos nossos corações, que faz com que você se sinta abandonado, rejeitado e você não se acha o suficiente bom para isso. Então vem o quê? A raiz de rejeição, gente, é o nível mais agressivo da orfandade. Porque quando você não tem o líder que foi seu pai, aí vem esse espírito de rejeição, que faz com que você não se seja o suficiente. Aí você se sente abandonado, você se sente sozinho, desamparado. É isso que você se sente, sozinho e desamparado, diante de todas as circunstâncias. É muito agressivo esse espírito de orfandade que hoje está assolando o nosso país. E assim as pessoas têm dificuldade de se conectar com o seu líder. Se você vai trabalhar em um lugar e tem uma pessoa que é autoridade sobre você, você não sabe escutar e ele que seja a sua autoridade sobre você, porque você não teve esse espírito de rejeição do seu pai que não está presente. A nossa cultura hoje, gente, é uma cultura que só mostra os nossos defeitos. Por exemplo, quando o nosso pai, a gente está em casa, aí diz assim, pai, eu tirei uma nota 8. Aí o pai faz, você tirou uma nota 8? É uma nota baixa, você precisa estudar mais. Aí a menina estuda, ou a criança estuda, ou o adolescente estuda. Aí quando estuda, diz assim, pai, eu tirei um 10. O pai, você não fez mais que sua obrigação. A nossa cultura hoje, gente, é isso, ela não sabe elogiar, ela só sabe mostrar defeito das pessoas. E principalmente os seus familiares. E com a modernidade de hoje, o que tem hoje? Computador, tablet, celular e vários outros jogos que as pessoas ficam jogando todo o tempo dentro de casa. Os pais não têm mais tempo de ver os seus filhos, de ensinarem, de sentar à mesa e de conversarem. Por quê? Porque ele tem a obrigação de dar de comer. É isso que ele faz. Eu tenho a obrigação de dar de comer, de dar um estudo, de dar uma educação. Agora, de pegar a sua criança e dar um elogio, mesmo quando ela tirou a nota 10. Que bonito, filho, você tirou uma nota 10. Muito bem. Aí você elogia, para incentivar a criança a não se sentir abandonado, a sozinho ou fazer aquilo por obrigação. É isso que dá. Mas aí, como vem esse espírito de rejeição, é tão agressivo que a pessoa não se vê curado, não se vê em lugar nenhum, ele não se conecta, não se liga com ninguém, não se conecta com ninguém. Ele, quando vai se apresentar, ele quer aparecer para dizer que ele é o melhor. Mas esse espírito de orfandade assola no nosso país grandemente. E assim é a dificuldade deles de fazerem isso. É muito visível isso. Os pais vivem tão ocupados que o tempo que ele tem para seus filhos não chega em casa e dá atenção aos seus filhos. Não dá atenção mais, gente. Por isso que está esse espírito de orfandade tão grande, tão avassalador entre as pessoas. Porque elas se acham muito sozinhas e se isolam. Esse espírito de orfandade faz com que eles se isolam. E tem alguns versículos na Bíblia que também diz assim,
que Deus, deixa eu ler para vocês um versículo da Bíblia que fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, que aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele diz que nós somos filhos de Deus. É isso que nós somos. Ele diz assim pede até a compreensão de reconhecermos que somos filhos de Deus. Diante de tudo isso, aí você não sabe pedir ao Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai, que cuida de cada um dos seus. Aí a gente não sabe pedir e não sabe liberar. E nem pedir perdão, não. Nem falar com as pessoas que são os nossos líderes, porque você tenta camuflar tudo isso para que isso não apresente a cura sobre as pessoas. Então elas ficam com esse espírito de rejeição em todas as suas atitudes, em tudo que você faz. Na psicologia relata que homens e mulheres podem gerar órfãos de pais vivos também. São as pessoas que não receberam afeto, presença e proteção durante a infância e levam as consequências para a vida toda, desenvolvendo problemas de relacionamento, da conduta ou dificuldade de aceitação e baixa autoestima. Aí ela diz uma série de coisas, porque eu vou dizer para vocês agora. Hipersensibilidade, incapacidade de ser pai, mania de competição, busca aceitação e afirmação, precisa de muito esforço para dar continuidade, não sabe conectar emocionalmente, não se sente bem consigo mesmo, não sabe interpretar a realidade de outras pessoas, não se submete à autoridade e são duros com suas próprias famílias. Essas são as pessoas. Isso diz a psicologia. Como eu sou psicóloga e sou cristã também. Eu uso sempre as duas coisas, que quando você pega uma pessoa com dificuldades, como diz aqui, tem dificuldades de aceitação, e eles têm muito, como é que diz? Eles têm manias de competição e sempre quer ganhar, para mostrar para as outras pessoas que ele sempre é o melhor em tudo. Isso é espírito de orfandade, que faz com que ninguém o rejeite. Se eu estou ganhando, estou competindo, eu tenho que ganhar, porque as pessoas estão me vendo. E me vendo, não vê o que está por trás de mim, aqui guardado, essa raiz de rejeição, essa brecha que está nos nossos corações, que ficam com que as pessoas se sintam que não tem pai, mesmo que sejam pais presentes ou pais que já se foram, que não deram essa proteção, essa proteção ao seu filho como ele necessita, de ser protegido, de uma autoestima, de uma alta aceitação dele próprio, que é através das suas atitudes, porque o pai tem que ensinar os filhos, e os filhos é o caráter do pai hoje, porque se a sua atitude do pai é sempre agressiva e não dá atenção, quando ele se casar, vai ser do mesmo jeito. Como diz, eles são duros com suas próprias famílias. Eles fazem isso todo o tempo. E eles não veem que isso está trazendo para eles uma coisa que eles não se libertam e não conseguem enxergar e ter uma visão bem maior. Então, se ele tem que crer que existe um pai lá em cima, que cuida, que cura e que liberta. E para chegar a uma cura, tem que ser através de conversas. Ele tem que aceitar e decidir de tudo que ele está passando, através da cura e da libertação disso. É conversando com a pessoa, com o seu líder da igreja ou com um profissional como o psicólogo, que a gente está ali para ajudar. E ali ele vai encontrar o caminho dele para encontrar a cura sobre ele e dar a liberdade dele tirar esse espírito de orfandade, de que não tem um pai que cuida e que zela pelos seus. É isso que está acontecendo no nosso país. É muito triste isso. A nossa cultura faz com que as pessoas sejam desse jeito.
A gente tem um pai, os pais modernos de hoje deixam as crianças fazerem tudo. Eles não sabem o que é autoridade sobre o pai. Eles não sabem se conectar com o pai, a não ser através de celular, de tablet, de computador. É isso que está acontecendo hoje. O mundo oferece essas opções para essas crianças, que eles não fazem. Aí diz que as crianças, quando fazem uma coisa boa, não faz mais que sua obrigação. E não é assim, é a nossa cultura que ensina isso. Então vamos parar para pensar. As pessoas que sentem esse tipo de rejeição, procure um profissional, procure um líder da sua igreja, que seja pessoas que saibam conversar e lidar com toda essa situação. Para trazer a cura e a libertação é através de conversas, de atitudes que pode acontecer a liberdade dele. É assim que acontece. A gente, psicólogo, não mostra o caminho que deve andar. A gente, às vezes, interfere em alguma coisa, mostrando a ele como ele deve fazer para se curar. Mas nós não falamos o que ele tem que fazer. Faz com que ele busque. E, através da sua busca, vai trazendo a libertação para essas pessoas que têm esse espírito de orfandade. E quando geralmente as pessoas que têm esse espírito de orfandade, tudo que começa não termina. Vai para uma academia, aí deixa. Aí dá uma desculpa. Se é uma pessoa que está fazendo dieta, aí dá uma desculpa para comer o chocolate. Nada que se faz termina. Mas mesmo assim, ele tem um espírito de competição para ser sempre o melhor. E é isso que acontece. E as pessoas têm que começar a tirar essa ideia da sua cabeça e começar a trabalhar em cima disso para trazer a cura e a libertação dessa pessoa que está com esse espírito de orfandade, que atrapalha na vida dele em todas as atitudes, em todos os seus relacionamentos, atrapalha completamente a atitude dele, de tudo que ele está passando. Tem que ter muito cuidado, que as pessoas fazem isso involuntariamente. Aí acontece. Aí, por último, eu tenho um versículo da Bíblia que diz assim, em Romanos 8. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros a Cristo. E se com ele sofremos, também ele seremos glorificados. O Senhor é o nosso Pai. Ele é um Pai zeloso e cuidadoso. Quando você está com esse espírito de orfandade, se dirija ao Pai, pedindo a Ele a direção e a cura através dele. E de alguns profissionais, você também pode fazer isso, mas ali vai ser trabalhado o seu interior, aquilo que você está passando. E a gente trabalha como psicólogo e como líder espiritual, a gente também trabalha com isso. Então, que a paz do Senhor fique sobre essas pessoas, trazendo a ela o discernimento para procurar ajuda. Porque sozinho você não vai conseguir. Mas só o Senhor traz a cura sobre você. E com a ajuda dos profissionais, através do Espírito Santo. Que se você procura o Pai, você procura o Filho e você procura o Espírito Santo, que são 3 em 1. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. É só o princípio isso, porque tem muita coisa. Se fosse falar tudo o que tem que falar do espírito de orfandade, seria muito e muito longo. Então, eu deixo aqui para vocês. Fica com Deus e que Ele traga a libertação e a cura sobre todo espírito de orfandade que estiver sobre qualquer pessoa que estiver ouvindo essa live. E se inscreva no meu canal do YouTube e dando o seu ok, e se inscrevendo lá no sininho, que todas as semanas tem mensagens para vocês. Tá certo, gente?